Nessa aula vamos ver sobre dilatação. Quais são os fatores que influenciam na dilatação ou na contração de um material? Mas o que é dilatação ou contração? Dilatação é quando as dimensões desse material aumentam e contração é quando as dimensões desse material diminuem. Em regra geral, nós temos o seguinte: se a temperatura aumenta naquele corpo, o que acontece sobre ele? Ele vai aumentar as suas dimensões. Agora, se a temperatura diminuir, isso vai fazer o seguinte, galera, vai diminuir as dimensões desse corpo. Isso é uma regra geral, mas existe uma exceção que é para a água, que nós vamos ver lá no final da nossa aula de hoje. Então, para começar a nossa aula, vamos falar sobre dilatação linear. E o que é dilatação linear? Quando você analisa a dilatação apenas no comprimento. Então, como eu falei para vocês, qual é a regra? A regra é o seguinte, de maneira geral, quando aumenta a temperatura, aumenta as dimensões. Nesse caso aqui, eu vou analisar apenas o comprimento. Na dilatação linear, nós temos que analisar algumas coisas, tá? São 3 fatores que influenciam na dilatação desse material. O comprimento inicial desse corpo, que é o L0 ali da equação, da primeira equação. Nós temos também o coeficiente de dilatação linear, que é aquela letra alfa, e o ΔT significa variação de temperatura. Nós temos ali um material, quando você coloca lá e começa a aumentar a temperatura sobre ele, então ele vai aumentando o quê? As suas dimensões, ok? Então você tem, por exemplo, uma barra de ferro. Se você coloca essa barra de ferro num, sei lá, num forno, por exemplo, ele vai fazer o quê? Ele vai dilatar, né? Porque, em geral, quando aumenta a temperatura, aumenta a dilatação, ou seja, as dimensões aumentam. A segunda equação que nós temos aqui, eu abri essa primeira equação. Então, no caso ΔL, lembra que ΔL significa o seguinte, ó, comprimento final menos comprimento inicial. Na física, delta significa sempre variação. E variação é sempre o valor final menos o valor inicial. Então, no caso aqui, na primeira equação, eu abri aqui, ó, ficou L menos L0 e passa esse L0 para o outro lado. E aí, no caso, quando ele passou para o outro lado, nós temos a segunda equação. Quando que você usa a primeira equação e quando que você usa a segunda equação? A primeira você usa quando você quer descobrir a dilatação. E a segunda equação, qual é o comprimento final? Mas eu tenho uma dica muito boa para vocês, que é o seguinte: não faça a segunda equação. Não faça isso. O que você faz de maneira geral, tá? Joga na equação quanto que aumentou, ou seja, o quanto que dilatou desse material, e aí simplesmente no final você vai fazer o seguinte, acompanha comigo lá no cantinho do desenho aqui, ó. Passa esse L0 para o outro lado, vai ficar o seguinte, ó, o comprimento final é o comprimento inicial mais o ΔL. Ou seja, simplesmente faça isso. Descubra qual é a dilatação e joga nessa equação aqui, ó. Tá? Joga nessa equação. Ou seja, você pega simplesmente o valor que ele tinha no começo e vai somar com esse aumento desse material. Aí você acha o comprimento final dele. Agora talvez você me pergunte, mas Saulo, o que é a dilatação? A dilatação, acompanha comigo aqui na tela, é o aumento que teve ali, ó. Então, se você pegar o desenho de cima, nós tínhamos a barra com um certo comprimento inicial e ela vai para um valor final após a dilatação. Então, qual é a dilatação? É esse aumento aqui, ó, que está destacado em verde, né? Então, esse que aumentou ali, nós temos então a chamada dilatação. Importante, galera, a dilatação no comprimento, ela ocorre para os dois lados, mas para ficar mais didático e mais simples, nós colocamos apenas de um lado. Então, a ideia é, a dilatação ocorre no comprimento dos dois lados, mas nós colocamos apenas de um lado para ficar mais fácil de analisar. Então, reforçando aqui a ideia da equação, o ΔL significa dilatação, o L0 comprimento inicial, alfa é o coeficiente de dilatação linear, cada material tem o seu coeficiente de dilatação. Então, por exemplo, uma barra de alumínio, ferro, enfim, qualquer material, aí tem o seu coeficiente específico. E aí o ΔT é a variação de temperatura. A segunda equação, eu simplesmente abri a primeira, não mudei nada, aliás, só mudei a ordem, né? É isso que aconteceu, tudo bem? Mas a ideia, como eu disse para vocês, joga nessa equação que eu estou destacando ali na tela, ó, jogou nessa equação, fica muito mais fácil. O valor final é o valor que tinha no começo, mais o quanto que ele aumenta. O nosso próximo tipo de dilatação é a dilatação superficial. O
que significa essa dilatação? Que você vai ter uma dilatação no comprimento e na largura. É essa a ideia. Lá na dilatação linear anterior, nós vimos que era apenas aonde? No comprimento. E aqui é no comprimento e largura. Então tem algumas questões que variam, tá? Aqui na relação anterior. Primeira coisa que nós analisamos então, nós temos ali uma superfície. Essa superfície tem um lado 1 e o lado 2. Esse L01 e L02 é o comprimento inicial do lado 1 e do lado 2. O que acontece? Quando você pega e aquece esse material, nós temos ali o aumento dos lados, né? O lado 1 ele vai aumentar, ó, tá, perceba lá que ele vai aumentar, e o lado 2 também vai aumentar. Se nós temos dois lados, nós calculamos então com isso a área. Lembra lá na matemática que a área é lado, no caso o lado 1, vezes o lado 2. Então é comum, por exemplo, eu falar para você, considere uma superfície de aresta tantos centímetros ou tantos milímetros. O que vai acontecer ali então? A aresta significa o quê? Lado. Então basta você falar o seguinte, lado 1, lado 2, e você joga na equação para descobrir a área. Ok? Essa é a primeira observação. Na segunda observação, aí vem em relação à equação. A equação é a mesma, a montagem é a mesma que a anterior. Muda algumas letrinhas. Primeira coisa, então, nós falamos que é a variação o quê agora? Da área. Depende de quem? Da área inicial, do coeficiente de dilatação superficial. E aqui eu quero dar uma pausa. O que significa coeficiente de dilatação superficial, galera? Que o valor dele é 2 vezes o alfa. Ô, Saulo, me explica melhor esse negócio. É o seguinte, quando você pega lá um material que você analisa apenas no comprimento, ele é o alfa, coeficiente de dilatação linear. Ok, quando você pega um material, no caso superficial, você tem comprimento e tem largura, são duas dimensões. Por ser duas dimensões, nós temos o quê? Que o beta é 2 vezes alfa, porque vai considerar como se fosse analisando, comparando com cada dimensão. E a equação de baixo é muito parecida com a anterior. A é igual a zero, que multiplica 1 mais beta delta T. Essa equação, novamente, galera, eu não recomendo você ficar fazendo por ela. Se você quiser fazer por ela, tudo bem, sem problemas. O que eu recomendo você a fazer? Você a fazer o seguinte, ó, você quer saber qual é o comprimento final? Você jogaria na segunda equação, tá? Agora, a minha maneira que eu acho muito mais fácil de fazer é o seguinte, galera. Abrir o delta A aqui, ó. Delta A não é assim, ó, delta A, então é a área final menos a área inicial. Se você quer descobrir a área final, eu passo a área inicial para o outro lado, ó. Então a área final é a área inicial mais o delta L. Opa, desculpa, delta A. Simplesmente você faz isso. Pega o valor que tinha no começo, analisa quanto que ele aumentou e simplesmente soma. Fica muito mais fácil do que fazer a segunda equação. Aí, no caso, fica a opção para você. Ou você faz jogando na segunda equação, ou faz dessa maneira que eu acabei de falar para você. E outra coisa que influencia também em relação à variação da área é a variação de temperatura, tá bom? Nós temos essa ideia em relação à dilatação superficial. Lembrando que nem sempre ele vai te dar a área, ou ele vai te dar o lado da superfície. O que vai acontecer então? Você joga lá, ó, área é lado vezes lado. Simples assim. E agora nós temos então a dilatação volumétrica. Você pode interpretar aquela ideia, né? Se nós tínhamos o linear, era apenas comprimento. Na superficial era comprimento e largura. E o volumétrico agora, o que acontece? É comprimento, largura e altura. Por isso que se você observar na figura lá, nós temos lá aquele cubo, né? Lado 1, lado 2 e lado 3. E aqui também, quando ele aumenta as dimensões, ele vai para um comprimento final 1, comprimento final 2 e comprimento final 3. Nesse tipo de dilatação, eles pedem não para você qual é o lado, e sim qual é o volume, ou o volume final, ou o aumento desse volume, que é a dilatação. Então, o que você faz lá? Vamos lá. Se ele te dá, por exemplo, um cubo de lado qualquer, com valor qualquer, sei lá, 2 centímetros, como que você calcularia lá então? É simplesmente fazer lado vezes lado vezes lado. Simplesmente isso. Lado 1, lado 2, lado 3. Se no caso for cubo, como o cubo tem os lados iguais, então simplesmente você pode fazer assim também, ó. L elevado ao cubo. Por quê? Porque lado vezes lado vezes lado é L ao cubo. Então nós temos essa informação, pode ser assim, ou se você preferir, joga naquela maneira ali, ó. Então nesse tipo de dilatação, ele pede para você o volume. Então o aumento do volume. O que nós temos lá então? Jogando aqui na equação, nós temos os mesmos parâmetros lá em relação aos anteriores, que é o quê?
O aumento do volume, ou seja, a dilatação, depende do valor inicial, que no caso aqui é o volume inicial, depende do coeficiente de dilatação, lembra, cada material tem o seu coeficiente, né? Só que nesse caso aqui é o coeficiente volumétrico. E o que nós temos que observar aqui? Como lá no linear era apenas comprimento, no volumétrico é comprimento, largura e altura. Por isso que eu vou jogando aqui do ladinho, ó, o gama vale o quê? 3 alfa. Ou seja, basta multiplicar por 3 caso o exercício dê para você o valor do alfa. A equação de baixo é o mesmo esquema que nós falamos para vocês anteriormente, ou seja, você pode jogar nessa equação, caso você queira, para descobrir o valor final, ou seja, o volume final. Só que como eu disse para você, eu vou falar novamente, o volume final é simplesmente você faz o seguinte, ó, calcula o volume, aliás, tem o volume inicial e calcula o aumento desse volume. Calculando o aumento e somando ali com o valor que já tinha no começo, é muito mais fácil do que jogar nessa segunda equação. Vamos falar o seguinte agora, galera, sobre dilatação de líquidos. Em relação a líquido, nós temos uma lei que obedece de maneira bem idêntica à parte de sólidos, tá? A equação é a mesma, ΔV, V0, gama, ΔT. Daqui a pouco você vai ver no próximo slide essa equação de maneira mais direta. Aí outra coisa que é importante falar é o seguinte, ó, nós não conseguimos medir o coeficiente de dilatação de um líquido de maneira direta. Como que nós fazemos? Nós medimos de maneira indireta, que você vai ver daqui a pouco como é que funciona. E a coisa mais importante é o seguinte, que o material líquido, em geral, ele dilata mais do que o sólido. Ou seja, quando você vai esquentar um leite, por exemplo, né, lá no micro-ondas, deixa lá 3 minutos no micro-ondas, o que acontece? 10 minutos no micro-ondas, o que acontece? Esse leite vai transbordar. O recipiente, que no caso é uma caneca, por exemplo, ela dilatou? Sim, ela dilatou, mas a dilatação foi bem pequena. Agora, o líquido, que no caso é o leite, dilatou bem mais, de tal maneira que ele fez o quê? Ele transbordou o recipiente. Então, nessa ideia, vamos para o próximo slide, que vai falar o seguinte. Nós temos aqui um recipiente totalmente cheio de líquido. Quando você aquece esse material, claro que o meu desenho é exagerado, porque a dilatação de um material sólido, você não percebe tantas diferenças, tá? É bem pouquinho que ela dilata, mas aqui no meu desenho exagerei. Esse material que tinha essas dimensões iniciais, ele passou a ter uma dimensão final aqui, ó, tá vendo? E mesmo tendo a dimensão final, quer dizer que ele aumentou a capacidade de armazenar a água lá dentro, mesmo assim a água fez o quê? Ela transbordou. Ou seja, se ela transbordou, eu fiz aqui as gotinhas caindo, olha lá, vai ficar mais fácil de entender. E aí nós temos um recipiente do lado, que está recebendo esse líquido que transbordou. Inicialmente tinha um recipiente totalmente cheio de água, ou pode ser um líquido qualquer. Aí eu dilato, esse recipiente que tinha uma certa dimensão, ele vai aumentar a sua dimensão, ou seja, ele aumenta a capacidade. Mesmo assim, o líquido vai transbordar, caindo do lado. Esse tanto que caiu de lado ali, nós chamamos de dilatação aparente. Se perguntasse para você qual é a dilatação do líquido, o que você vai falar? Eu vou ter que calcular de maneira indireta. O que você faz então? Vamos supor que aqui tivesse 1 litro inicialmente de líquido e o recipiente também 1 litro. Ok. Vamos supor que o recipiente, ao dilatar, ele foi para 1,1 litro. Vamos supor que tem aqui, ó, 1,1 litro. Aqui inicialmente tinha 1. Ou seja, se o recipiente ele aumentou 1,1 litro, ele pode armazenar o quê? 1,1 de líquido, correto? Então, ok. Mesmo assim, derramou, por exemplo, 0,3 litros. Ou seja, se mesmo assim o recipiente ele dilatou esse tanto e ainda caiu aqui do ladinho 0,3 litros, a pergunta que eu te faço de maneira bem simples, qual é a dilatação real do líquido? Pensa comigo aí, vamos lá. O recipiente, quanto que ele aumentou aqui? Ele não aumentou 0,1? O líquido também ali dentro do recipiente também dilatou 0,1, né? E ainda transbordou 0,3. Ou seja, nesse meu exemplo numérico, a dilatação do líquido foi quanto? 0,4. Ué, 0,4 por quê? 0,3 derramou e 0,1 que aumentou do recipiente a capacidade de armazenamento. Por isso que a dilatação total do líquido foi 0,4. Nós chamamos isso de quê? De dilatação real. Então, aqui, equaçãozinha de baixo aqui, então, ó. Sendo a dilatação real do líquido,
L é igual o quanto que derrama ali, que no caso, no exemplo, foi 0,3, e o quanto que o recipiente aumenta, ou seja, a dilatação do recipiente. Então, a dilatação real do líquido é a dilatação aparente mais a dilatação do recipiente. Lembrando, a dilatação aparente é o que derrama, tá? É o que transborda, tá bom? Galera, a equação é essa aqui, ó, variação do volume é volume inicial gama delta T. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir essa equação aqui, ó, para cada um daqueles termos. O que eu vou fazer então? No lugar da dilatação do líquido, real do líquido, joga nessa equação. Aparente, joga nessa equação. Recipiente, joga nessa equação. Ou seja, eu vou ter isso aqui, ó. Então, eu abri a equação, ficou assim, ó, o volume inicial do recipiente, desculpa, do líquido, coeficiente real do líquido, variação de temperatura dele, e aí eu fiz aqui, ó, para o aparente, para o recipiente, ok? O que eu faço agora no próximo passo? Eu vou cortar os termos comuns. Quais são os termos comuns? Volume inicial, olha lá, cortei volume inicial, cortei quem mais? A variação de temperatura. Ou seja, para descobrir o coeficiente de dilatação real de um líquido, como eu falei no começo, eu meço ela de maneira indireta, ou seja, eu calculo o valor do aparente e mais o recipiente, tá certo? Nós temos essa equaçãozinha aqui, ó. Então, o que você pode fazer? Pode fazer por etapas, né? Ou pode fazer diretamente, mas claro que isso varia conforme os exercícios, tá bom? Nós vamos fazer depois uma aula, próxima aula, falando sobre exercícios de cada um desses tipos de dilatação. Então, isso será na próxima aula. Nessa primeira aula foi apenas o quê? Apenas uma análise matemática e algumas análises teóricas em relação a isso. E aí, para fechar, nós temos o seguinte, galera. A dilatação anômala da água. Por quê? Porque é o seguinte, eu falei para vocês lá no primeiro slide, que a dilatação em geral, quando você aquece o material, ele faz o quê? Ele dilata e, em geral, quando você resfria, ele faz o quê? Ele contrai. Essa é a ideia geral, tudo bem? Agora, existe uma anomalia para a água. Essa anomalia quer dizer que ela faz o processo contrário. Quando você esquenta a água, ao invés dela dilatar, ela faz o quê? Ela contrai. E quando você resfria, ao invés dela contrair, ela vai dilatar. Isso é um exemplo que acontece, por isso que chama-se anomalia da água. Em que situação que acontece isso? Guarde essa informação. A dilatação anômala da água ocorre somente entre 0 e 4 graus Celsius. Qualquer outro valor aí volta ao normal. Pensa comigo pela lógica, vamos lá. Se eu começo a resfriar um material, imagina só, por exemplo, você vai querer fazer gelo na sua casa, né? Então pegou um copo com água, um copo de plástico, por exemplo, né? Ou de vidro, enfim, alguma coisa, algum material. Esse copo colocou água totalmente cheio ali e coloca na geladeira. Na geladeira vai fazendo o quê? Vai resfriando. Pela lógica, quando você resfria, ele faz o quê? Contrai. Esse material contraiu. E a água também contraiu. Tudo bem. Agora, quando chega em 4 graus Celsius, a água, a partir daí, de 4 graus até 0, ao invés dela contrair, ela vai dilatar. Agora, pensa pela lógica. Se você tem um material, vamos lá, vou pegar os valores numéricos. 5 graus Celsius, os dois contraíram, a água e o recipiente. 4 graus Celsius, beleza, contraiu também. 3 graus Celsius, o material contraiu, só que a água fez o quê? Ela dilatou. 2 graus Celsius, o material contraiu ainda mais, a água dilatou. 1 grau Celsius, contraiu o material e a água dilatou. Ou seja, por isso quando você coloca um copo fino de plástico, por exemplo, no fundo do copo, quando ele virar gelo, você percebe que o fundo vai estourar, ou vai pelo menos estufar, né, ali o fundo do copo. Por quê, galera? Porque essa é a lógica. O material, o copo, no caso, ele foi contraindo e a água, no caso, ela foi aumentando o seu volume. Portanto, é a dilatação anômala da água. Em relação a algumas observações quando cai sobre esse assunto. Então é o seguinte, ó, deixa eu mudar a cor da caneta para ficar mais fácil de você visualizar. Vou pegar um roxo aqui, ó. O material, imagina só, aqui é a temperatura e aqui é volume. A temperatura vai diminuindo o volume aqui, ó. Pega esse ponto aqui, ó. Ele tem uma certa temperatura, tem um certo volume aqui. Beleza, foi diminuindo, chegou aqui esse ponto, por exemplo, ó. Temperatura diminuiu, o volume também diminuiu. Ok, chegou nesse ponto aqui, ó, a 4 graus Celsius. A 4 graus Celsius, então, a partir daí ocorre o quê? A anomalia. Se você perceber aqui, ó, se eu marcar esse ponto, por exemplo, vamos supor que fosse 3 graus ali, ó. 3 graus,
né? Aqui, ó, 3 graus, por exemplo. Você perceba que o volume aumentou, tá vendo? Ó? Então, 2 graus, tá um valor aqui, fez o quê? Diminuiu a temperatura, o volume aumentou ainda mais. Então, acontece o quê? Anomalia entre 0 e 4 graus Celsius, tá bom? Então, o que nós falamos aqui, galera? Que o volume é mínimo a 4 graus Celsius. Guarde essa informação que é questão teórica para vocês, tá? Volume é mínimo a 4 graus Celsius. Galera, vamos lá, olha aqui na tela, por favor. Ó. Lembra que densidade é massa pelo volume? Lembra disso na matemática? E aí é o seguinte, deixa eu mudar de novo a cor da caneta. Se eu tenho, por exemplo, dentro do copo a água, ela foi resfriando, ela mudou a massa dela lá dentro? Não, a massa permaneceu o quê? A mesma. Agora pensa comigo, se o volume foi mínimo a 4 graus Celsius, o que nós falamos ali então? Que a densidade é máxima, são grandezas inversamente proporcionais. Tá aqui o gráfico, ó. Olha aqui, o gráfico nesse ponto, a 4 graus Celsius, a densidade da água é um valor máximo. E um valor abaixo de 4 graus Celsius ou acima de 4 graus Celsius é sempre um valor menor do que esse valor aqui. Ó. A densidade a 4 graus Celsius equivale a 1 grama por centímetro cúbico. E se fosse aqui do ladinho, por exemplo, sei lá, seria 0,99, tá? Algum valor muito próximo de 1, mas é um valor menor. Então, beleza, essa é a ideia que eu quero falar com vocês. Guarda. A dilatação anômala da água ocorre entre 0 e 4 graus Celsius. A 4 graus Celsius o volume é mínimo e a densidade é máxima. Guarda isso, que é essa questão teórica que cai para vocês. Então, se você fosse observar lá, só para poder encerrar a aula, imagine que a 0 graus Celsius, ele tenha esse volume aqui, ó, tá certo? Nessa linha aqui, ó. E aqui, galera, quando chega a 4 graus Celsius, o volume, ao invés de aumentar, imagina só o líquido aqui dentro, no caso a água, né? O volume, ao invés de aumentar, ó, ficou esse espaço vazio. Por quê? Ele diminuiu o seu volume. E aí depois, acima de 4 graus Celsius, aí ele dilata, então ele aumentou esse tantinho aqui. Só um desenho para ilustrar ali o que eu falei para vocês em relação à teoria. Pessoal, então na próxima aula nós vamos fazer exercícios envolvendo a parte de dilatação superficial, linear, volumétrica e a dilatação de líquidos. Então nessa primeira aula foi apenas observações teóricas e a parte matemática ali, como que funciona a equação.